Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vem, Espírito Santo, abrir os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que recebamos essa palavra abertos, para que ela produza frutos de salvação, de vida nova em nós. Nos consagramos a Ti, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aproveito o ensejo também já para parabenizar o diácono Ricardo Rodolfo, que ontem fez aniversário comigo. Vai ser ordenado padre da Canção Nova agora neste sábado cedo. Um abraço a ele e ao diácono Leonardo também, que neste sábado serão ordenados sacerdotes aqui da Canção Nova. Efésios capítulo 5, versículos do 15 ao 20. Efésios 5, do 15 ao 20. Filha, essa palavra, ela é um manual, vou usar esse termo até mais técnico, um manual de conduta. É um mapa para você viver com sabedoria e para você discernir o que é ser sábio e o que é ser tolo. Ouçamos, leiamos juntos. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. O apóstolo já começa dizendo, fica atento à maneira como você está agindo, procedimento. Procedei, agi, não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas. Em outras traduções diz o seguinte, agi como sábios, agi não como tolos, mas como sábios. Aqui a tradução da CNBB está dizendo, agi não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas. Versículo 16. E a palavra agora vai dizer o que o sábio faz, o que a pessoa esclarecida faz. São 5 coisas e eu vou discernir, refletir, aliás, sobre cada uma dessas realidades. Agir como pessoas esclarecidas, versículo 16, que bem aproveitam o tempo presente, porque esses dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir, em outras traduções, conhecer, em outras ainda, compreender, bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, em outras traduções diz, pois isso leva à devassidão. Mas enchei-vos do Espírito Santo, versículo 19, entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração. Versículo 20, portanto, o último versículo, sempre e em todas as coisas, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. Olha só, o que mais nós precisamos para viver bem a nossa vida de sabedoria. A palavra sabedoria vem da raiz latina sapere, que é a mesma raiz do sapore, de onde vem a palavra sabor. Sabedoria é o que dá sabor à vida da gente. Você hoje vivendo um conflito, você hoje vivendo uma crise psicológica, emocional nos seus relacionamentos, você hoje vivendo uma situação adversa, uma crise financeira, você vivendo hoje esse conflito com a sua sogra, com o seu sogro, no seu ambiente de trabalho está pesado, você que se sente perdido, desanimado, essa palavra é um norte, é uma bússola. 5 coisas que a sabedoria nos leva a fazer. 5 posturas, se você quer ser sábio, sábia, que você precisa cultivar. Se você quer viver com sabedoria, primeira coisa que o versículo 16 diz, vou ler novamente. Agir como pessoas sábias, esclarecidas, que aproveitam o tempo presente. Primeira característica da sabedoria, saber aproveitar o tempo. O sábio aproveita o tempo, o tolo desperdiça o tempo, o insensato. O insensato é sempre procrastinador, o insensato está sempre atrasado, o insensato sempre deixa para amanhã o que tem que fazer hoje. Perder tempo é sinal de insensatez e tolice. Aproveitar bem o tempo, porque o apóstolo diz, porque os dias são maus, é sinal de sabedoria, sabe? O sábio, ele aproveita bem o tempo. E você sabia, existe um santo, não lembro se foi Santo Afonso de Ligório, o santo do século XVI, que fez o voto perante Deus de não perder tempo. Voto pessoal, um trato, um voto com Deus, de não perder tempo, de não desperdiçar o tempo. Porque o inimigo, veja bem, muitas vezes ele vai nos tentar mais para nos fazer desperdiçar o tempo do que necessariamente para nos fazer pecar. Porque se você peca, você se arrepende, pede perdão, Deus perdoou, acabou, você recomeça. Mas o tempo que você desperdiça, que você perde, ele nunca mais volta.
Nunca mais. O tempo perdido não volta mais, sabe? E a tentação, o inimigo trabalha muitas vezes para nos fazer perder o foco do essencial. A tentação, o inimigo nos leva para fazer perder tempo com aquilo que não é bom para nós. Não é vontade de Deus para nós. Está muito na moda essa palavra, né? Procrastinação. Já ouviu falar essa palavra? Difícil? O que é o procrastinador? É aquela pessoa que está sempre enrolando. Ela não consegue seu objetivo, ela não consegue se centrar. Sabe? Ela vai deixando excessos de si mesma por onde passa. A hora que ela está lendo a Bíblia, ela está no Zap. A hora que era para ela responder no Zap, ela está na televisão. A hora que ela está assistindo a televisão para relaxar, ela está perdendo coisas, vendo mensagens que foram enviadas 6 meses atrás, que não tem nenhuma relevância na vida dela. O sábio aproveita o tempo. Ai, padre, sabe o que é? É que é muito difícil para mim, é muita coisa. Olha, existe uma coisa aqui na vida da gente que é muito democrática, com todos. É o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Os gordos, os magros, os altos, os baixos, os ricos, os pobres, os homens, as mulheres, todo mundo tem 24 horas, num dia. Eu sei que são muitas as realidades que se sobrepõem entre nós e as nossas necessidades, mas filho, filha, é um pressuposto para a sabedoria a organização. Não existe organização sem eficácia. Aliás, não existe eficácia sem organização. A organização pessoal é o princípio da eficácia. Todo mundo tem 24 horas, como eu disse, em um dia. O que difere é a maneira como eu e você usamos, administramos essas 24 horas. Por isso é preciso se organizar. Para você aproveitar bem o tempo que Deus está te dando hoje, você precisa se organizar. E uma das coisas que nos ajuda demais a nos situarmos e a nos organizarmos é, por exemplo, uma lista de prioridades. Você pode usar um bloco de notas, você pode usar um app, um aplicativo para isso, né? Tem o Google Agenda, tem tanta... Não vou ficar dando dica disso, né? Você que descubra o que for melhor para você, claro. Mas se organiza. Comece o seu dia falando o que é prioridade. Resolva as prioridades, o que é mais importante. Mas também não deixe o que é tão importante para tão... O que não é importante para tão depois, porque isso vai virar prioridade amanhã, se você não fizer, né? Comece fazendo o que é essencial, o que é importante. Se organize, tem um bloco de notas. Sabe, o que é essencial? Tem uma escala de prioridades. O estar com Deus é essencial, o tempo dado à sua família é essencial, o alimentar sua alma com coisas boas é essencial. Agora tem gente, me perdoa aí, né, que vive a insensatez que essa palavra está dizendo. Está sempre como uma barata tonta, sabe? Só age no empurrão, quando alguém vai e empurra. A vida é sua, você tem que tomar a vida nas suas mãos, o tempo é seu, filho, filha. Muito carinho, o padre diz, mas também com muita firmeza. O que eu mais vejo como sacerdote, eu sou honesto em dizer, são pessoas que não assumiram a própria vida, o próprio tempo. Quantas pessoas chegam em mim como padre, vem cá e dá uma bênção para resolver minha vida, eu estou com diabetes, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Então, eu posso te dar uma bênção, mas que tal você começar a caminhar, deixar de comer tanta tranqueira, dormir melhor? Eu não vou resolver o seu problema se você não se aplicar em resolver. Mas essa mentalidade mágica, vem cá, padre, dá uma bênção e resolve meus problemas. Se fosse fácil assim, eu daria bênção em mim toda hora. Mas não é, né? Tem coisas que são práticas, o tempo é seu, as 24 horas hoje são um presente que Deus está te dando, o que você vai fazer com ela? Ao invés de ficar sendo puxado para todo lado, se centra, se centra, centre-se no essencial, é você mesmo, o que é essencial? Primeira característica do sábio, ele aproveita bem o tempo presente. E ele resiste à tentação do inimigo que sempre está nos levando a procrastinar, a perder tempo. E bota isso na sua cabeça, o inimigo não aparece com chifre, se ele aparecesse a gente corria. Ele aparece disfarçado, aliás, em muitas realidades. A procrastinação, o perder tempo, é uma das principais estratégias do inimigo. Segunda realidade que o sábio faz, versículo 17, não sejais sem juízo, mas procurai discernir qual é a vontade de Deus. O sábio procura sempre discernir. Eu vou trazer 3 traduções da Bíblia diferentes que eu li. Uma traz discernir, a outra traz compreender e a outra traz conhecer. O sábio sempre procura discernir, ou compreender, ou conhecer a vontade de Deus. O tolo não, vive de qualquer jeito.
Você sabia que Deus tem uma vontade para a sua vida? E a vontade de Deus, olha os atributos, ela é santa, ela é perfeita, ela é agradável. São 3 atributos que a palavra de Deus nos dá a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus é santa, perfeita, agradável, perfeita, boa para você. Você vai se realizar. Você que está se sentindo triste, perdido, insatisfeito, incompleto, incompleta, você vai se realizar fazendo a vontade de Deus. Você foi feito para a vontade de Deus. Mas São Paulo está nos dizendo aqui nesse versículo 17 que é preciso se aplicar, que é preciso se esforçar para conhecer essa vontade, que é preciso se esforçar para compreender essa vontade. No meio de tantas propostas que você tem um dia, onde está a vontade de Deus para você? Você já parou, já pensou que tal você todos os dias se aplicar para conhecer a vontade de Deus para você? Claro, existem coisas da vontade de Deus que já estão manifestas. Por exemplo, eu sou padre, Deus quer que eu haja como um padre e seja um bom padre. Deus quer que a Paula seja uma boa mãe, uma boa esposa. Deus quer que a Valdênia seja uma boa consagrada, uma boa missionária. Isso está manifesto, mas na praticidade do dia a dia, qual é a vontade de Deus para Paula na maneira como ela educa suas filhas? Qual é a vontade de Deus para Paula na maneira como ela age com seu esposo? Na maneira como ela age conosco aqui na bancada, né? Como Deus quer que... Qual é a vontade de Deus para você referente ao seu temperamento? Você sai dando patada em todo mundo, impulsivo, sem se centrar em nada? Qual é a vontade de Deus para a sua vida nesse tempo? Ai, padre, eu quero comprar uma casa nova, mudar. Você sabia que até nisso tem uma vontade de Deus? Você perguntou para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu mude de casa agora? Ou Senhor, qual casa o Senhor quer que eu compre? Gente, nas coisas óbvias do dia a dia, pequenas, a gente tem que procurar discernir qual é a vontade de Deus, porque vontade de Deus é igual, é sinônimo de felicidade, é certeza de céu, é certeza de êxito. Quero trocar de carro. Já perguntou se é vontade para Deus, se é a vontade dele que você troque agora? Talvez Deus não quer que você troque agora, porque lá na frente ele tem um carro muito melhor do que esse que você quer comprar agora, porque a vontade dele é perfeita, é agradável, é santa. Vai trocar de carro, vai mudar de casa, ai padre, eu quero ir para um outro país. Já parou para perguntar se essa é a vontade de Deus? Discernir, eu gostando da palavra discernir, olha, porque a palavra discernir, ela vem do latim, discernere. O prefixo dis quer dizer o seguinte, a habilidade de separar, de julgar em relação a um conjunto de coisas que você tem na sua frente. E o cernere quer dizer o seguinte, remover o que não é essencial a partir de uma seleção. Então o que é discernir? É você separar o que é essencial e é você tirar o que não é essencial. Então discernir a vontade de Deus é entender o que Deus quer que você faça hoje na sua vida e tirar o que não é da vontade de Deus. Quanta gente se destruindo porque não ouve a Deus e não faz a vontade de Deus. Quanta gente se destruindo porque está cultivando relacionamentos, amizades que não são da vontade de Deus. Você já parou, filho, filha, para perguntar para Deus se esses relacionamentos que você tem cultivado são da vontade dele para você? Talvez você casado, convivendo com esse amigo que está traindo a esposa, que está fazendo você entender que isso é normal, natural, né? Não é da vontade de Deus que você ande com pessoas que destruam o seu casamento. Não é da vontade de Deus que você ande com pessoas que te afastem de Deus, da oração, do bem, que não rezem. Isso é óbvio. Procura discernir. Discernere, como eu disse. Você vai selecionar, separar uma coisa da outra e o cernere, remover o que não é essencial, o que não é da vontade de Deus, né? Vamos para a terceira realidade, que é muito importante, essa daqui, com certeza você vai gostar. Versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole. Em outras traduções, pois isso leva à devassidão. Mas enchei-vos do Espírito. O sábio, em primeiro lugar, ele se enche do Espírito. Ele não se embriaga com vinho. O insensato se embriaga com o vinho. O tolo deixa a sua vida na mão do descontrole e da devassidão. Aqui se embriagar com vinho pode ser sinônimo de se embriagar com as coisas desse mundo, com a busca de prazer, com as futilidades. Mas o sábio, ele se enche do Espírito. Você sabia que é muito interessante refletir sobre o se encher. Aquilo que você permite que te encha, controla a sua vida. Por exemplo, se você se enche de vinho, da bebida alcoólica,
Quem vai controlar a sua vida é a bebida. Não tem coisa que a pessoa faz bêbada que ela fala, nem lembro. Por que eu fiz aquilo? Estava bêbado, né? Por quê? Porque ela está sendo controlada pela bebida. Você já percebeu a pessoa que quando dá um murro na outra, por exemplo, ela fala, nossa, eu estava cheio de ira, padre. Ou seja, ela estava tão cheia de raiva, de ódio, que ela foi controlada por aquela ira, por aquele ódio, que ela não faria aquilo se não fosse aquela circunstância, se fosse numa outra realidade. Então aquilo que você permite que te enche, controla a sua vida. A quem e a que você tem dado o controle da sua vida? Ao Espírito Santo? Ou à comida em excesso? Ou ao desequilíbrio no beber, ao desequilíbrio no falar, ao desequilíbrio no agir, ao desequilíbrio no temperamento? Ai, padre, eu sou assim. Procura melhorar, melhora, se organiza, se domina. Ninguém é obrigado a engolir o seu pior, não. E não deixe que o seu pior te defina. Você pode ser melhor. Aquilo que você deixa que te encha, te controla. Não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com desequilíbrio na comida. Não vos embriagueis com a devassidão, com a impureza. Não vos embriagueis com o desequilíbrio no beber, no falar. Tem gente que dá igual uma tagarela. Se você não silencia, você não consegue escutar Deus, você não consegue escutar os outros. Gente, é insuportável uma pessoa que só sabe falar e não sabe ouvir. É indigesto, sabe? E o que essa pessoa fala muitas vezes é irrelevante. E é insuportável quando você está falando com uma pessoa, você vê que ela está com a cabeça, não vou nem dizer na Lua, ela está em outra galáxia, né? Que são bilhões de galáxias no universo, né? Ela está lá em outra galáxia que não foi nem descoberta ainda, para lá da Via Láctea, sabe? Sejamos comunicativos, mas sejamos centrados. O que você permite que te encha hoje? O que você tem permitido que te encha? O sábio dá o controle ao Espírito Santo. Você tem dado o controle das suas emoções ao Espírito Santo? Você tem dado o controle dos seus afetos? Você tem dado o controle da sua história, das suas capacidades, habilidades ao Espírito Santo? Você tem dado o controle dos seus problemas ao Espírito Santo? É, padre, que você não está aqui em casa. É, mas o Espírito Santo está. Você tem dado o controle dos seus problemas ao Espírito Santo? Você tem dado o controle do seu casamento ao Espírito Santo? Você tem pedido ao Espírito Santo, me ensina a lidar com esse esposo impulsivo, com esse esposo difícil. Me ensina, Espírito Santo, a lidar com essa esposa centralizadora, controladora. Encha-se do Espírito Santo. Para encher-se do Espírito Santo, você não tem que pagar nada, não tem que fazer inscrição, é só pedir. É só começar o dia pedindo o Espírito Santo. Mas tem gente que começa o dia já no celular, vendo 500 mensagens, vendo vídeos irrelevantes. Quanto conteúdo irrelevante que a gente põe para dentro, sabe? Eu tenho feito a experiência, já faz algumas semanas, de estar fora do WhatsApp. Todo respeito, não estou falando do aplicativo, estou falando da minha experiência pessoal. Eu fiz um retiro e senti que eu precisava ter mais tempo com Deus. Precisava ter mais tempo de leitura, mais tempo para atender as pessoas. Eu sou padre, me consagrei para ser todo de Deus, não é? E que maravilha, gente, que maravilha que tem feito para minha mente, para o meu coração. Ontem no meu aniversário, quantas pessoas me falaram, padre, mandei mensagem, parabéns, eu falei, eu não estou mais naquele aplicativo, né? Claro, para mim foi uma escolha que eu fiz, que me fez muito bem, não me arrependo. E que maravilha! E esses dias atrás eu tive que entrar para recuperar um documento lá, e eu vi assim, chegaram, gente, milhares de mensagens. Eu dei uma olhada em 10 minutos. Que aproveitava dessas mensagens ali, dos 100%, era 8%. Porque é tanto videozinho, é tanta mensagenzinha, é tanto pedido para fazer vídeo, para fazer isso, que às vezes coisas não são essenciais, né? Todo respeito a você que trabalha com isso, né? Que usa para trabalho, tem casos e casos. Eu pude fazer agora, né? E fiz essa opção, me fez muito bem. Eu tenho tido mais qualidade no meu tempo com Deus, sabe? Tem me feito muito bem. Então, embriagai-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Quarta atitude do sábio, da sábia, segundo a Escritura, versículo 19. Essa daqui eu achei muito especial, muito. A gente vê isso aqui claramente na vida de Jesus. Entoai juntos salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração. Entoai a Deus salmos. O que isso quer dizer? O sábio, diferentemente do tolo, ele está sempre cheio da palavra e ele está sempre exalando a palavra. Quando você espreme o sábio, dele sai a palavra. Não sai o xingamento, não sai a ira, não sai a raiva. Você sabe o que a pessoa tem dentro de si quando ela é espremida por uma situação, por um conflito.
a fecham no trânsito. Ali da boca dela sai aquilo do qual ela está cheia. Dizem para ela uma coisa que ela não gosta. Ali vai sair de dentro dela aquilo do qual o coração dela está cheio. Por exemplo, quando Jesus foi espremido pelo diabo na tentação do deserto, o que ele disse? Primeira coisa que ele disse, está escrito, não só de pão vive o homem. Segunda coisa, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava citando a Bíblia, o Antigo Testamento, o Pentateuco. Terceira coisa que Jesus disse para o diabo diante da tentação, das propostas do inimigo, adorarás, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Jesus, ele era tão cheio da palavra que quando ele era espremido pelas situações, ele exalava a palavra, escorria a palavra dele. Palavra de Deus, né? O sábio se enche da palavra. Você vê, até no alto da cruz, morrendo, humilhado, sentindo dor, Jesus recitou a palavra. Tem gente que acha que quando Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava brigando com o Pai, porque ele estava sozinho. Claro que não, Jesus estava recitando o Salmo 21, gente. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava rezando. É o Salmo 21 isso, sabe? Os judeus rezavam com os salmos, nós padres também na liturgia das horas, né, os padres, os consagrados, rezamos todos os dias com os salmos, é linda a oração da liturgia das horas. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz as laudes, né? Então o sábio, ele se enche da palavra a tal ponto que ele exala a palavra. Quando você está lá naquele jogo e te dão aquele empurrão, é a palavra que tem saído da sua boca. Eu estava em São Paulo ontem, vim ontem, né? Quando lá na Marginal Tietê, aquele motoqueiro vem e chuta o seu retrovisor, como aconteceu comigo várias vezes, morei muitos anos em São Paulo, né? Muito como... Muitas vezes eu olhava, ou quando o motoqueiro passa você e fala assim, Deus abençoe a sua mãe, já falaram muito para mim. Para não dizer outra coisa, né? E às vezes não é por mal, às vezes é um minutinho. A Radial Leste, na Zona Norte de São Paulo, as ruas são bem estreitas, um minutinho o seu carro vai para cá. De repente, Deus abençoe sua mãe, glória a Deus pela sua vida. Obrigado, irmão. Não é bem isso que eu ouvia lá no trânsito, né? Era bem diferente. Mas o que sai da sua boca quando você é fechado no trânsito? Quando alguém chuta o seu retrovisor, como é comum acontecer em São Paulo e em outras cidades grandes por aí, né? É o louvor? Eu fui treinando o meu coração. Muitas vezes na Marginal do Tietê, quando acontecia, eu falava assim, glória a Deus. Mas eu falava glória a Deus. Eu fui treinando, né? Às vezes vinha um ímpeto de falar outra coisa, né? Quando você está andando dentro de casa e bate o dedinho do pé assim no canto do sofá e abre assim, já aconteceu com você? Eu que tenho esse pezão grande aqui, 45, 46, acontece muito comigo. O que sai de você quando você é espremido, quando você está no conflito? Preciso encher-se da palavra a tal ponto que ela transborde. O sábio transborda salmos, a palavra. E a quinta e última característica presente nessa leitura, essa daqui eu gosto demais também, versículo 20, que é particularidade da sabedoria, sempre em todas as coisas, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. Na boca do sábio sempre tem ação de graças, na boca do tolo sempre tem reclamação, na boca do sábio sempre tem louvor, na boca do insensato sempre tem murmuração. O que a palavra está dizendo para mim e para você? Que sempre, por todas as coisas e em tudo, se ache nos vossos lábios ação de graças a Deus. Ação de graças. A boca do sábio, sabe, traz na sua boca ação de graças. A boca do insensato traz na sua boca, traz em si, aliás, a reclamação. A característica da tolice é a constante reclamação, a constante murmuração. A característica da sabedoria é o constante agradecimento, sabe? E isso aqui é muito importante, porque veja bem, ontem eu contei aqui, né, vinha de São Paulo, e no carro eu vim num momento fazendo uma oração de louvor, sabe? Eu fui agradecendo a Deus, era meu aniversário, né, ontem, pelas coisas que existem na minha vida, pelo que eu vivi nesses 39 anos, pelo meu sacerdócio, pelos meus amigos, pelas coisas que estão acontecendo neste presente momento, pelas coisas que eu tenho recebido, pelas coisas nas quais eu amadureci, estou me tornando mais maduro com os anos, né? E foram ali uns 15 minutos de oração. No final, me deu uma sensação de coração cheio, sabe, de alegria, porque eu percebi que Deus já está fazendo muitas coisas que eu ainda continuo pedindo.
Mas louvando eu fui percebendo, pô, isso já está acontecendo. Olha, Deus já está fazendo isso. Olha, eu estou incorporando essa habilidade, estou lidando melhor com esse problema. Nossa, eu estou mais forte aqui, mais resiliente ali. Então o louvor, a ação de graças, ela é uma característica da sabedoria, porque ela liberta o seu olhar do vício na reclamação, do vício no negativo, né? A gente muitas vezes nós estamos acostumados a contemplar o negativo. Eu digo para você, mesmo no meio dessa pandemia, Deus não deixou de fazer, de agir na sua vida. Você tem incorporado novas habilidades, você tem aprendido. Gente, a alegria nos rejubila e o sofrimento nos ensina. As perdas nos tornam mais fortes, mais centrados no essencial. Você perdeu aquela pessoa, com isso você percebeu o quanto a vida é breve, o quanto que você não tem que se apegar às coisas desse mundo, o quanto você precisa amar, centrar o seu coração em Deus. Isso é aprendizado, isso também, você tira algo positivo disso. É duro, claro, dói, mas é um aprendizado, né? Saiba aprender com as situações e ter ação de graças. Então ontem vindo para cá, eu me enchi dessa alegria, sabe, por perceber que Deus já está fazendo. Eu chego aos 39 anos, daqui a um mês, quase um mês, um pouquinho mais de um mês, 10 anos de padre, com um aprendizado, com uma maturidade que eu não tinha, que é própria dos anos, que é própria da vida, né? E que alegria, né? Existem aspectos diferentes, difíceis às vezes, desafiantes de você se tornar mais velho, mas existem aspectos maravilhosos. Como é bom, à medida que você vai vivendo, você se centra no essencial, você entende quem você é, o que Deus pede de você, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Você entende que você não precisa fazer tudo, agradar a todos, sabe? Então, tenha ação de graças nos seus lábios hoje. Ai, padre, meu filho é difícil, mas ele só tem defeito? Não tem nada de bom? Padre, meu casamento está me fazendo sofrer, mas não tem nada de bom no seu casamento? Nada? Certeza? Coloque a ação de graças nos seus lábios. E ó, são 5 dicas, 5 passos concretos, 5 características. A Bíblia não está sugerindo, ela está dizendo, quem é sábio faz isso. Se não faz, não é sábio, é insensato. Você quer ser sábio? Sábia? Eu tenho certeza que você quer, porque você é inteligente. Você quer ser feliz. Tenho certeza que você entendeu muito claramente o que eu estou falando aqui. Mas olha, não adianta você dizer, ai, que bonito que o padre falou, né? Eu vou pensar sobre isso e depois eu vejo. Não. É a pior coisa, isso já é uma estratégia da procrastinação e da tentação na sua mente. Muito bonito, padre, eu vou pensar, depois eu vejo. Não. Depois eu vejo quer dizer que você não vai fazer. O que você vai fazer para implementar essas 5 características na sua vida hoje? É hoje. Escreve aí. O que você vai fazer? Ah, eu preciso aproveitar melhor o meu tempo. Passos concretos. Vou ficar menos tempo no WhatsApp. Vou definir 30 minutos por dia da manhã e 20 à tarde para eu ficar no WhatsApp. Se você pode, se você não trabalha com isso, claro. Vou ficar menos no Instagram. Vou aproveitar melhor meu tempo lendo todo dia. Gente, a leitura é uma bênção. A leitura provoca áreas do nosso cérebro, desenvolve áreas do nosso cérebro que não seriam desenvolvidas de outra forma. Ontem eu vi uma pesquisa que provava que quando você, por exemplo, lê algo sobre a Nova Zelândia ou sobre o Iraque, você absorve mais experiências do que se você estivesse lá em loco. Porque hoje em dia, estando lá em loco, a pessoa se preocupa mais em tirar foto e para mostrar que foi, do que em viver a experiência no lugar, né? E lendo, a sua mente te projeta, você começa mentalmente a sentir gostos, cheiros, sabores, né, do lugar. Então, o que você vai fazer para aproveitar melhor o seu tempo? Primeiro passo, escreve aí. Não, eu vou ver, não vai ver não, se for ver não faz, tá? Não vem com essa conversa não. Segundo passo, o que eu vou fazer para conhecer a vontade de Deus e para me encher do Espírito Santo? Não tem outro caminho, é rezar mais. Defina um tempo de oração todos os dias. Padre, é que eu tenho muitas prioridades. Deus não é uma prioridade para você? Então, no seu cronograma, filho, filha, nas suas 24 horas, coloca já aí. Tem que ir na escola, tem que fazer compra, tem que levar o meu filho no inglês, tenho que lavar roupa. Coloca como prioridade meus 15 minutos de oração. Que seja antes do café, que seja depois do almoço, que seja o momento que você puder. Mas se você puder definir com um horário específico, todos os dias antes do café, é a melhor coisa. Terceira coisa, ser mais cheio da palavra. Se determine a fazer o estudo bíblico todo dia. Eu tenho 10 minutos, faça em 10 minutos. Pode fazer um método da Bíblia no meu dia a dia da Canção Nova. A Bíblia foi escrita para você, você procura depois aí na internet. Eu tenho um vídeo lá no canal falando sobre como ler a Bíblia. A Canção Nova tem muitos materiais falando sobre como ler a Bíblia.
ou a Lexio Divina, mas todos os dias, eu, por exemplo, faço meu estudo bíblico todos os dias com a liturgia do dia, né? Eu sou padre, vou celebrar todos os dias, então eu já vou vivendo ali a palavra. Mas é importante você ler, por exemplo, a primeira leitura e o Evangelho, o Salmo, e escrever o que Deus te falou. Escreva. Padre Jonas nos ensina. Isso ajuda a fixar a palavra dentro de você. Eu estou fazendo todos os dias, bonita experiência de lançar no meu canal no YouTube a homilia de cada dia. E no final de cada homilia, depois da missa, eu falo, escreva aqui o que você entendeu. É mais importante para você do que para mim. Por quê? Porque escrevendo você vai tomando posse. O Evangelho falou isso. Você vai se conectando com aquilo. E eu gosto, claro, ali a internet não tem jeito, né? Mas eu gosto da escrita mesmo, com a mão. Escrita, caneta, papel. Se você puder ter um caderno, né, Paulo, diário espiritual, como o Padre Jonas nos ensina, sabe? Escreva, porque isso te ajuda a fixar, ajuda a tua mente, as tuas emoções a ter contato com aquela palavra, né? Todos os dias, por 10 minutos, eu vou fazer meu estudo bíblico depois do almoço. Se coloca já hora, momento, prioridade, senão você não faz. Senão é balela, é conversa para boi dormir. E a última coisa, como ser mais grato, como ter mais ação de graça. Você já ouviu falar, esses dias eu estava estudando sobre isso, você já ouviu falar da lista da gratidão? Eu acho demais, eu acho muito legal. Tem muita gente ensinando isso hoje. Todos os dias à noite, antes de dormir ou à tardinha, faça uma lista da gratidão. Por 5 minutos, ou escreva ou fale, li com as suas palavras, né? Os motivos pelos quais você é grato naquele dia. Olha, hoje eu já quero ser grato aqui por ter encontrado esses meus irmãos maravilhosos, sem qualquer demagogia, me sinto muito bem aqui no Sorrindo. Quero ser grato pela oportunidade de ter estudado essa palavra, porque antes de trazer para você, eu fiz uma experiência com essa palavra lá no meu quarto, ainda preparando, quando eu acordei, lá às 5h40 da manhã. Sabe, eu quero ser grato pelas palavras que a Val disse com relação ao meu aniversário, muito bonitas aqui. Nesse período curto da manhã, quero ser grato pelo Júlio, que trabalha aqui no jornalismo, que imprimiu a minha pregação e deixou aqui em cima para mim. Eu gosto sempre de imprimi-la, digitar, imprimir, né? Coisa simples, mas eu já tenho motivos de gratidão. Sabe, pelo cafezinho rápido que eu tomei lá em casa, só um cafezinho preto mesmo, para vir para cá, são motivos de gratidão, práticos. Então, todos os dias, faça a lista de gratidão. Por quê? Porque isso te ajuda a viver em ação de graças. Não viva a sua vida no automático. Filho, filha, toma a sua vida nas mãos, é tua vida. São tuas as 24 horas deste dia. Não queira que um padre, que um guru resolva para você os problemas que são seus. Quem não se organiza vive na ansiedade. Quem não se organiza sai sempre atrasado. Tem meia hora para ir ao médico, sai faltando 5 minutos colocando a cueca na cabeça, sabe? Aí chega e diz, padre, o semáforo está sempre fechado. Para quem sai 5 minutos antes, o semáforo está sempre aberto. Ou tem tempo para deixar o semáforo abrir, né? Mas a desorganização é o princípio da ansiedade e da confusão mental, psicológica, prática, né? Enfim, tem pano para manga. Foram 30 minutos aqui, acho que já deu meu tempo, 30 minutos de reflexão, deu pano para manga. Eu aconselho você, retome depois essa pregação, essa reflexão da palavra, sabe? Vá lá no Canção Nova Play, depois eu vou postar no meu canal também, mas no Canção Nova Play é o meio principal para você ir. Programas, Sorrindo para a Vida, daqui a umas 2 horas, se Deus quiser, já está lá. Retoma, releia, sabe? Refaça a experiência com esse conteúdo, porque é a palavra de Deus, não é teoria do padre, da Paula, da Val, é o Senhor nos instruindo. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos porque aqui o Senhor está nos mostrando claramente e concretamente a trilha da sabedoria, o caminho da sabedoria. O Senhor está nos mostrando o que o sábio faz e o que o tolo faz. O Senhor está nos mostrando claramente para que nós discernamos, para que nós façamos o discernimento, separando o bem do mal, o essencial do fútil, e para que nós escolhemos em tudo pelo que é melhor para nós. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo agora, Pai, no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e nos dê o entendimento profundo do que ouvimos aqui, Espírito Santo. Nos faz entender essa palavra, essa reflexão, Espírito de Deus, nos convence. Vem nos libertar das resistências, da preguiça, da desorganização, da mania de ficar querendo arranjar alguém que resolva os nossos problemas sem assumir a vida nas mãos. Vem, Espírito Santo, nos liberta da imaturidade, da procrastinação, da cegueira, da surdez espiritual, dos vícios, da tristeza, do desânimo. Liberta-nos, Espírito Santo. Levanta-nos nessa manhã, nós entregamos o controle da nossa vida a Ti, Espírito Santo. Mas só que antes de entregar a Ti, nós assumimos esse controle, porque a vida é nossa. As 24 horas de hoje são nossas e nós entregamos tudo isso a Ti.
Encha-nos, Espírito Santo, embriaga-nos do teu amor, da tua presença, dá-nos a tua sabedoria, Espírito Santo. Faz-nos sábios, faz-nos discernir, conhecer, compreender profundamente a santa, perfeita, boa, agradável vontade de Deus, Espírito Santo. Nos encha nessa manhã. Nos liberta do medo, dos equívocos, do vício de perder tempo, do vício de ficar justificando os nossos erros, culpando os outros e não crescer. Vem, Espírito Santo, nos dá uma verdadeira sabedoria, nos faz sábios, sábias aos moldes da palavra do Senhor.